Olá a todos, vou começar a fazer aqui o curso da Bolsa. Antes de avançar, portanto, com o curso, eu quero dizer aqui uma coisa que acho que é importante. Portanto, ao longo do curso, o curso vai ser pequeno, mas pronto, ao longo do curso vai acontecer, se calhar, algumas situações em que alguns leitores podem não concordar com aquilo que digo. Mas isto na Bolsa, e como em qualquer ciência ou como qualquer estudo, existe diferentes visões para cada situação. Eu posso ter uma visão, posso ver o mercado de uma maneira, portanto, não quer dizer que a minha maneira é aquela que está certa, mas é aquela que eu utilizo e para mim é aquela que faz mais sentido. As críticas são sempre bem-vindas, desde fundamentadas. Portanto, sempre que vocês acham que alguma coisa está errada, até pode ser um debate interessante, vocês colocar as vossas questões e dizer, olha, Pedro, eu não concordo com esta situação porque penso desta maneira devido a isto. E pronto, e depois eu respondo à questão. Portanto, as questões devem ser colocadas no tópico, portanto, do curso da Bolsa. Pronto, eu não vou alargar muito e também não vou fazer isto muito maçadora. Portanto, vou fazer isto de uma maneira muito simples. Para quê? Para todos aqueles que queiram aprender a Bolsa consigam tirar proveito dos vários vídeos que eu vou aqui fazendo. Porque se eu tornar isto aqui com grandes complexidades, o que é que vai acontecer? Fica confuso. Portanto, eu vou fazer de uma maneira simples. Antes de avançar para a análise técnica, que é aquilo que eu vou portanto, fazer esse estudo, né? Fazer esse curso, eu queria salientar que existem outras análises bastante importantes. Portanto, eu dividi, portanto, em termos de análise, dois grupos. O primeiro grupo, que é para mim, que eu acho que é o mais importante, portanto, é análise fundamental, existe análise técnica e análise comportamental. O que é que isto quer dizer? Já lá chegamos. E depois tenho aqui o segundo grupo, que é análise psicológica e análise informativa. Eu digo que todas essas análises são importantes, portanto, não quer dizer que uma pessoa para ter sucesso tenha que saber rigorosamente todas elas. Eu acho que se perceber um pouco de cada análise, consegue, obviamente, com uma grande probabilidade, ter sucesso na Bolsa. E ter sucesso significa ganhar dinheiro. E acho que todos aqui que andamos aqui na Bolsa temos um objetivo comum. Seja eu, seja o leitor A, B, C, D, estamos aqui para ganhar dinheiro. Portanto, um investidor quando entra na Bolsa tem esse objetivo. A não ser que o investidor esteja por cá pela adrenalina de sentir o mercado a subir e a descer e ganhar rios de dinheiro às vezes, mas às vezes perder. Quando o investidor tem essa postura, eu aconselho o investidor a parar imediatamente, pensar no seu modo de estar do mercado, estudar e depois mais tarde voltar a entrar no mercado. Pronto. Em termos de análise fundamental, é importante porquê? Pois diz o que devemos comprar, não é? Portanto, se eu fazer uma análise fundamental, esta é mais complicada e é aquela que eu sinto menos à vontade. Há alguns conceitos que vou lendo aqui e acolá, mas eu, para tentar perceber uma análise fundamental, já requer alguns conhecimentos mais avançados de economia e também mais uns conhecimentos da própria empresa, se no caso for uma ação. No entanto, existe muita informação espalhada na internet, o que faz essa análise fundamental, às vezes, que qualquer pessoa consiga ter acesso. Tem o seu trabalho, tem que se consultar, mas que
é possível a pessoa fazer uma análise fundamental. Muitas das vezes o pequeno investidor não consegue fazer, mas consegue ter acesso à análise fundamental de outros investidores e de outros economistas. Portanto, é análise de vários setores. Portanto, quer isto dizer analisar o setor da banca, analisar o setor por exemplo, a distribuição, por exemplo, Jerónimo Martins, a Sonai. Portanto, é analisar os vários setores, e temos outra que é a análise da economia do país. Portanto, aqui a análise fundamental às vezes é um bocado ingrata. Porquê? Porque muitas das vezes nós achamos, por exemplo, vou dar um exemplo, que esta ação na análise fundamental diz-nos para comprar, mas no entanto na ação não se reflete a análise fundamental. E porquê? Porque a análise fundamental muitas das vezes não quer dizer que esteja errada. Uma ação que tenha uma boa análise fundamental certamente irá ter uma boa análise técnica. Só que às vezes os timings não são os mesmos. Pronto. Depois temos a análise técnica. Portanto, a análise fundamental, o que é que devemos comprar? A análise técnica diz quando devemos comprar e vender. Portanto, acho que aqui é aquela que eu vou focar mais ao longo do curso. Portanto, e é aqui que o investidor deve estudar. Depois, temos aqui a análise comportamental. Tenta compreender os movimentos do mercado com base no seu histórico. É verdade, essa análise comportamental é uma análise que eu costumo fazer. Portanto, vocês às vezes veem, por exemplo, as minhas análises, as várias probabilidades que eu vou meter. Eu acho isso muito importante. E porquê? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o dia 2 o S&P já corrigiu 9%. E a análise comportamental vai nos dizer que é muito ou se é pouco. Com base no quê? Com base no histórico do S&P. Nós podemos achar que é muito, mas depois está comprovado que historicamente que o S&P costuma até descer 9% em movimentos de queda. Pronto. Depois temos aqui, que é o segundo grupo, que é a análise psicológica, análise sobre o sentimento do mercado, seja ele de curto prazo ou de longo. Este também é importante. Ou seja, a tentar compreender portanto, que a Bolsa tem dois movimentos, o de subida e o de descida, e muitas vezes está associado ao sentimento atual do mercado. E que neste caso temos dois timings. O sentimento de curto prazo, em que é aquele momento vivido atual da Bolsa. Por exemplo, os mercados atualmente, por exemplo, nos índices, nomeadamente do S&P 500, estamos com um sentimento de mercado de curto prazo de quê? Negativo. No entanto, de longo prazo está positivo. Acontece que, à medida que vamos descendo, o sentimento de curto prazo às vezes vai-se deteriorando. E às vezes até acontece o inverso. Pode até acontecer que já desceu tanto que as pessoas até já não estão tão negativas e começam a acreditar que vamos ter uma recuperação. No entanto, do longo prazo, embora com o sentimento atual é positivo, mas à medida que vai descendo, esse sentimento também se vai deteriorando. Porquê? Porque a pessoa vai começando a ter em causa, será que o médio e longo prazo está assim tão positivo à medida que a descida vai acentuando. Depois, eu estou aqui a controlar o tempo. Aqui, por último, temos a análise informativa. Neste caso, é a análise sobre os vários indicadores, vão saindo e tentar compreender os mesmos, né? Portanto, muitas das vezes, à 1h30, hora portuguesa, saem indicadores importantes dos Estados Unidos da América. E muitas das vezes nós reparamos, por exemplo, nos futuros ou nos CFDs, nomeadamente do S&P, do DAX, temos uma oscilação. E porquê? Fruto, muitas das vezes, ou quase sempre, dos vários indicadores que saem a essa hora. Portanto, e convém fazer uma análise para tentar compreender se esse indicador que saiu, se foi bom ou se foi mau. E, portanto, e agora, a análise às várias notícias sobre o mercado ou sobre a empresa.
Muitas das vezes, também, muitas das vezes não, é importante também analisar isso. Porque se nós conseguirmos filtrar a notícia boa e aquela má, conseguimos pelo menos compreender o que é que se está a passar no mercado. Imaginamos que, por exemplo, o mercado está a descer, mas a nossa análise informativa não é nenhuma. Nós não sabemos o que está-se a passar. Se nós tivermos uma análise informativa, nós realmente, a informação, sabemos, pelo menos, conseguimos dizer, olha, aquela ou esta descida está sendo com base destas informações ou destas notícias todas. Caros leitores, o tempo esgotou-se. Este é o primeiro capítulo. Portanto, para a semana, ou ao final desta semana, cá teremos o segundo. Boa tarde.